para não é o que realmente chama a atenção. Também, militares anunciam golpe no Gabão e prendem presidente eleito. Já é o golpe, já desde que, já é o 8º golpe eles, no Gabão, aí, acho que desde 2010, se eu não me engano. Furacão Idália, categoria 3, atinge costa da Flórida. Na madrugada, ele era categoria 4. A escala máxima são 5. Ele estava na... esse furacão. Furacão catastrófico chega à Flórida. É manchete do G. STF retoma julgamento sobre marco temporal de terras indígenas. Pós-pandemia, 45% das mulheres mostram algum tipo de transtorno na pesquisa. Inflação do aluguel cai pelo 5º mês seguido. Os contratos que vencem em setembro seguem sem reajuste. Haddad, orçamento será encaminhado com equilibrado, nem teria tempo de mudar. Matéria da Isto É. Fertilizantes. Necessidade brasileira de importação pode crescer cerca de 20% até 2030. Matéria da Broadcast. Zero chance de Lira dar andamento a pedido de anulação do impeachment de Dilma. Matéria do Estadão. Governo finaliza a proposta para proibir militar em cargo político e diz mirar neutralidade das forças. UOL Notícias. Tem mais? Temos mais. PCdoB faz operação contra PSB para manter Luciana Santos na ciência. Jornal do Brasil. Governo Lula exonerou, em média, 10 militares do GSI por semana. Matéria de O Globo. Oportunidades iguais para mulheres em inserção do MDB. Folha de São Paulo. E Santos inscrições para oficinas de audiovisual e cinema e tem novidade para o público de 60 anos. Tá aí, para não passar em branco, todas elas, alguma delas, fiquem à vontade. Eu vou comentar sobre a matéria que chamou a atenção a respeito da saúde das mulheres, né? Pós-pandemia, a matéria diz que 45% das mulheres apresentam saúde mental prejudicada. Isso é verdade, mas um outro fator muito importante também, como trabalho na área da saúde também, um apontamento que trago é a saúde fisiológica também das mulheres, porque durante a pandemia muitas mulheres não fizeram os exames básicos, aquele check-up básico, a mamografia, o preventivo do câncer, o preventivo do colo do útero, que é muito importante, e especialmente esse exame, o preventivo do colo do útero, de câncer de útero. Ficou prejudicado, e a mamografia, então muitas mulheres, foi um boom assim, de mulheres que apresentaram câncer de mama e o próprio câncer de colo, porque durante a pandemia não fizeram esses check-ups e são patologias que escalam muito rápido, galgam muito rápido. Então, em 3, 4 meses, uma mulher que de repente tinha um nódulozinho ali na mama, e que poderia perfeitamente ser tratado ou detectado, muitas mulheres ficaram 2 anos ou até mais sem fazer esses exames, o que é uma judiação, porque um cuidado que não foi tomado. Então, além da saúde mental das mulheres, que a gente imagina o quanto foi prejudicada, você ficando em casa com criança, marido, cachorro, parente, todo mundo confinado, e também com esse agravante da saúde da mulher prejudicada nesse aspecto. Então fica aqui o meu alerta para as mulheres que ainda não procuraram os médicos para realizar os check-ups, que o façam, porque o tempo é importante. 2, 3 meses para uma mulher que de repente pode estar apresentando ali uma célula cancerosa, cancerígena, faz muita diferença. Então fica o alerta. Lembrando que, você falou dessa questão da mulher, diante desses dados, eu quero saber agora quais são as ações do governo. Nós sempre falamos da questão da dificuldade das pessoas em atendimento para cuidar da saúde mental. Então, e aí? E agora, José? Tá difícil, Márcio, porque a saúde
física das mulheres não estão sendo cuidadas. Eu falo isso com propriedade porque, né, como tenho uma empresa na área da saúde, sei da dificuldade. Muitas pacientes têm nos procurado para fazer os exames de maneira particular, tanto que a gente acaba fazendo uma tabela popular, que a gente diz, porque muita paciente mesmo nos procurando com pedido do SUS, que não estão realizando os exames básicos, o preventivo do câncer, como eu disse, às vezes uma glicemia, um colesterol, os exames de hormônio. As que têm um pouco de condições ainda pagam, né? Conseguem ali pagar, mas a grande maioria, essa que é a verdade, não consegue. Então, são exames assim que já estão atrasados e quando procuram o poder público, não é? A UBS para fazer, os agendamentos estão sendo marcados para tempos longos, assim, depois de 2, 3 meses, então isso prejudica ainda mais. Então, muito bem pontuado. O que está sendo feito para que essas mulheres tenham a saúde mental e física atendida? Meu destaque vai para Fernando Haddad, aí falando sobre o orçamento de 2024, né? Já não bastasse que o Brasil está com uma perda de arrecadação que foi registrada aí nos últimos meses, agora estamos completamente perdidos do que vamos ter de orçamento para o ano que vem. Os fatos são, o governo não consegue fechar as contas e vamos ver no que vai dar. Por enquanto, a saber, teremos muitas cenas, né? Afinal de contas, no Brasil não se morre de tédio. Cortando o Márcio já, né? Fazendo uma emenda aqui no comentário do Dr. José Luiz, o que ele diz, né? Nem daria para alterar ou emendar. Não daria para fazer nada. Como que você gere um país dessa maneira? O orçamento é esse aqui, ó. Não dá para mudar, não dá para alterar, então fica desse jeito mesmo. Na semana passada nós falamos sobre permissões, né? E uma das permissões que parece que ocorrem no Brasil é que se pode modificar tudo. O governo do amor muda tudo, absolutamente tudo que ele quer e que ele deseja. Então tudo se torna muito relativo, muito fácil e muito tranquilo de se mudar. O orçamento é muito fácil de se mudar, gente. Nós já vemos falando dessa questão do orçamento, porque foi preparado diante do teto de gastos e já foi encaminhado. Não vai dar para alterar agora no meio do caminho. Então está no teto de gastos e o governo vai tentar adaptar o que dá para adaptar, porque já sabe que não vai conseguir. Ok, tivemos uma interrupção ao vivo, isso acontece. Estamos de volta nesta quarta-feira no Virtual News aqui. José Luiz Lourenço Júnior conosco e também Denise Brito nos comentários. Nós estamos falando aqui do Para Não Passar em Branco, né? Sobre toda essa situação, o apontamento. E já como se o governo não tivesse problemas, a gente estava falando da questão do orçamento, questão orçamentária, que o Haddad já falou que vai do jeito que está e vai tentar ver o que vai fazer, porque não dá mais tempo para mudar. Já estamos no finalzinho de agosto, setembro chegando, daqui a pouco vai voltar o orçamento. Mas, lógico, não tem mais tempo. Está valendo o teto de gasto ainda para esse orçamento, embora o arcabouço já tenha sido aprovado. Mas, como eu estava dizendo, se já não bastasse os problemas que já se tem no país, né, toda uma condição política, agora o pessoal já diz aí que está querendo, né, fazer um ato simbólico contra o impeachment da Dilma. E o Lira já disse que não tem zero chance de a Dilma deixar de ser impeachmentada. Então, realmente, não se tem problema no país, então vamos discutir uma outra situação. Não falta mais nada, não é? Não falta mais nada. É o famoso revisionismo da esquerda toda, né? Não vamos falar aqui só do PT, da esquerda toda que tende a querer revisar o passado, a não houve nada, não houve petrolão, nem mensalão, nem impeachment. E uma coisa que trago aqui, não é possível que o Congresso Nacional aceita isso assim de maneira tranquila, afinal, não houve golpe nenhum e a presidente Dilma foi empichada, e o Congresso Nacional votou, não é? Então, a meu sentir, o Lira está muito certo, que não tem a menor chance. Senão vão estar assinando o atestado deles de quê? De que estavam errados? E aí de que foi golpe? Começa a coisa de voltar ao passado e reativar tudo. Cuidado, né? Pode sair pela culatra. Eu entendo que tem 2 pontos nessa história, né? O primeiro ponto ali é você tentar fazer um julgamento do judiciário, transformá-lo em resultado político. O impeachment nada mais é do que um julgamento político. E a Dilma foi empichada, ela foi
enquadrada em um crime de responsabilidade pelo parlamento. É um julgamento político. Não existe volta disso. Não tem como você apagar a história e reescrever ao modo PT. Não tem como, infelizmente não tem. Aliás, ou felizmente, né, não tem como, porque se você quer alterar a história, você cria um grande problema. Mas me parece só uma narrativa, só uma coisinha. Como você bem disse, Márcio, o Brasil não tem problemas, a gente não morre de tédio, né? Então, seguimos assim. Lembrando que o penúltimo impeachmentado virou senador e foi condenado por corrupção, né? Então...